que um dia eu hei de ter voz, e essa minha voz chamará rosto. E o que isso quer dizer? Todas as palestras e treinamentos serão rostos. Porque é tão gostoso ver o rosto e a expressão de cada um, porque quando você está falando, às vezes a pessoa não verbaliza, mas ela verbaliza em expressões faciais. É aí que vem a beleza da palestra, né? Mas eu chego lá, viu? Eu chego lá. Bom, enfim, boa noite para todo mundo que está aqui. Estou vendo que tem 44 pessoas e espero que todos estejam bem de alguma forma. Teve a Estela que falou que está no serviço e eu espero que ela aproveite mesmo estando no serviço, né? E hoje nós vamos bater um papo, conversar, tirar dúvidas sobre o maravilhoso psicossocial, no qual as pessoas estão fazendo um carnaval, estão entrando em depressão, em burnout, estão ficando tristes, alguns até pensando em fugir do país, colonizar Marte, achando que o psicossocial veio para falir uma empresa. E, na verdade, não é nada disso. O psicossocial, ele sempre esteve na área da segurança do trabalho, desde 1978. E nós tratamos isso de forma invisível. Nós vemos pessoas tristes e fingimos que não vemos. Nós vemos trabalhadores exaustos e passamos por cima. Nós vemos donos de empresas também exaustos mentalmente, no qual, às vezes, no verbalizar com o trabalhador ou com a equipe, ele não está dando uma bronca, mas sim ele está desenvolvendo aquilo que tem que ser desenvolvido, porque nós não aprendemos dentro de casa com o pai, com a mãe, o que é ser um trabalhador, o que é ser um profissional. Nós não aprendemos na igreja o que é ter uma profissão. Nós aprendemos depois de formados, com muito sacrifício e sofrimento, o que é fazer pós-diploma. Então, desde 78, o Ministério do Trabalho, ele vem trazendo o psicossocial de forma branda e devagarinho. Em 2015, minto, em 2013 veio o e-social. E tudo que muda, dói, né? Tudo. Não é só lei. É qualquer coisa que eu ou vocês saiam da zona de conforto, dói. Em 2013 veio o e-social, em 2015 veio a primeira palestra, as primeiras empresas afetadas com o e-social foram as contabilidades, porque eles tiveram que se reformular, se reinventar, para explicar para os seus clientes que uma coisa que era banal, que era registrar um funcionário, já não podia ser mais daquela forma. E aí foi tudo devagar. Imaginem que o e-social foi subir escada, e nós fomos subindo as escadas. Em 2018, veio a tabela final do e-social. Nesta tabela, existia uma tabela 24, que era a tabela de segurança e medicina do trabalho. E lá já se falava dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. E olha só que beleza, meus amores. Em 2018 já existia na tabela da NR17, que fala sobre ergonomia, já se falava lá sobre o e-social. Eu vou tentar abrir uma tabelinha aqui para vocês irem acompanhando. Se eu conseguir, porque eu tenho um sofrimento danado com a tecnologia. Bom, antes de eu entrar na tabela do e-social, eu gostaria de dividir algumas palavras que quem trabalha com jurídico, RH, DHO, DP,
pessoas, liderança, segurança e medicina do trabalho, ele sempre tem que ter isso daqui em vista. Que a gente consiga ter serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Por que que eu coloquei essa frase aqui? Porque essa frase tem tudo a ver com o hoje, que é o E-social. Com o hoje, que quer dizer psicossocial. O psicossocial, ele começa de humano para humano. E se você não tem essa leveza, você não vai conseguir implantar nada. Vai fumar? Né? Tem alguém com o microfone aberto, gente. E eu espero que essa pessoa esteja querendo muito falar comigo. Bom, vamos lá. Meu Deus do céu, como tá difícil hoje. Achei. Bom, o psicossocial, ele foi elaborado pelo governo em 2018, na tabela 24. Se quem tem a facilidade de entrar no site do Ministério do Trabalho, meu Deus do céu, não sei o que eu fiz aqui, vou ter que interromper. Parar. Alguém está vendo algumas legendas ou não? Não, então só está passando para mim, graças a Deus. Bom, vamos lá. A NR1, ela está desde 78 e ela vem modificando. Só que a tabela do E-social para o psicossocial, ela foi feita em 2018. Só que de 2018 para cá aconteceu uma coisa que chama pandemia. E na pandemia todos nós mudamos. Aliás, o planeta mudou. As pessoas saíram das empresas e foram trabalhar dentro de casa. As pessoas se reconectaram. As pessoas começaram a olhar umas para as outras de forma diferente. Algumas cresceram, desenvolveram, só que outras adoeceram. E com isto veio os afastamentos do INSS, no qual também já foi estudado lá atrás, que estava o quê? Falido. Já não tinha mais dinheiro para tantos brasileiros afastados. Em 2022, veio um estudo. E qual é esse estudo, meus amores? Veio um estudo falando da doença principal pós-pandemia, que foi a dor do ser humano. Eu não estou falando que, olha, a Carla tem dor de dente, se afastou por 180 dias pelo INSS. Não. A dor do ser humano, ela vem do pessoal, ela vai para o trabalho. Ou a dor do trabalho, ela vai para o pessoal. E o Ministério do Trabalho, junto com os técnicos de segurança, junto com os sindicatos, junto com o INSS, fechou isso e falou: já sei o que vamos fazer. Vamos modificar o PGR, que mudou lá em 2022, né? Vamos mudar o PGR e implantar só mais alguma coisinha? E aí veio o psicossocial. Só que um pouquinho assim, ó, um tantinho antes do psicossocial, veio duas palavras que deixaram as pessoas de cabelo em pé. Alguém pode me falar o que foi? Foi em 2023, gente. Alguém sabe? Burnout? O burnout veio com a doença mental. Saúde mental e também tem a que está fazendo o ambiente psicossocial, que é o risco psicossociais. Isso, mas isso veio ano passado. As pessoas estão confundindo isso com outro tipo de área. Isso, mas não é isso que vem em 2023.
em 2022 para 2023, veio implantado na NR1/NR5, que é a CIPA, veio implantado assédio moral e Assédio sexual. moral, é. Assédio. Ali as empresas foram obrigadas, goela abaixo, colocar o quê, meus amores? A palestra sobre assédio moral e sexual, e foi um rebuliço. Como é que nós, como empresa, vamos nos preparar para trazer um profissional de fora, no qual não conhece a verdade da empresa, para falar sobre assédio moral e sexual? Alguém aqui passou por essa dor? Eu não, mas eu tive já a palestra do assédio moral, já. Já Tá. fizeram a apresentação da primeira no ano passado. Mas a dor que eu tô falando, Débora, não é a dor de ser assediada, mas a dor de trazer um palestrante, uma pessoa estranha para vir palestrar dentro da empresa. Você faz o quê, Débora? Eu trabalho na área de centro de pesquisa e agora eu estou na área de segurança do trabalho, que na verdade não é segurança do trabalho, é segurança operacional, de Tá, patrimonial. legal. E eu já fui membro da CIPERA. E no ano passado foi a primeira palestra da CIPA sobre assédio moral. Tá, olha só. Posso pegar você, Débora, como Pode. exemplo? Então vamos lá. A lei para falar sobre palestra saiu em 2022. Só que a empresa da Débora trouxe a primeira palestra em 24. 2024. Então a sua empresa estava o quê? 2 a 3 anos atrasados. Um pouquinho. Por quê? Por quê, Débora? Porque eles é uma empresa ruim? Não, não é. É porque o assunto é delicado. Como eu falo de assédio moral se eu pratico assédio moral? Como eu falo de assédio sexual? Porque, de repente, eu tenho uma forma de assediar. Outro dia, eu fiz uma palestra sobre assédio moral e sexual. Só que eu estava em casa, eu desenho, tá, gente, para dar palestra. Eu falei assim, gente, eu sou assediada ou assediadora? E eu comecei a mapear isso. Da onde sai o assediador? E como é que eu me transformo em vítima? E aí eu comecei a achar um monte de buraco no meio. Então, todos nós temos 50% de assediadores e 50% de vítima. O sexual é uma coisa mais forte. Então, ela tem que ser mapeada de forma que traga a dor de dentro de casa para terminar na empresa. Mas o assédio, ele vem desde pequeno. Você aprende na dor ou no meio em que você vive ser assediador. Então, todos nós somos arrogantes, todos nós somos mimizentos, todos nós falamos alto ou baixo demais, gostamos de mandar, gostamos de manipular, todos nós fazemos assédio de alguma forma. Então, hoje o assédio, ele não é linear, ele não é reto, ele é um emaranhado. Então, nós, como pessoa, nós, como profissionais, temos que entender o que é assédio. E nós tivemos um tempo como empresa para entender isso. Nós tivemos 22, 23, 24. E em maio de 24, o Ministério do Trabalho simplesmente falou o seguinte: olha, gente, agora que vocês já sabem o que é assédio moral, assédio sexual, e já se prepararam, agora a gente vai para o próximo degrau, que são os psicossociais. Vou parar aqui. Um mês antes, para quem trabalha no RH ou DHO, ou quem está antenado, deixa eu até puxar aqui na minha... Sai uma lista de doença nova do CID, que saiu a letra F.
F de feliz, para não falar outra coisa, tá, pessoas? Porque eu sou uma pessoa positiva. Olha só, já estavam preparando isso de 2014. Os entendidos entenderão, os entendidos foram acompanhando. Em 2024, saiu a lista de novas listas de doença do CID. Um mês depois, saiu a lei. E é a seguinte, na área da segurança e medicina do trabalho, quando se sai a lei lá, no Diário Oficial, sai a lei no site do Ministério do Trabalho, ela já está em vigor. Então, saiu no site, no Diário Oficial, né? Já está em vigor. Eles dão 6 meses, 3 meses, 12 meses para que uma empresa ela consiga ler, entender, absorver e adequar tudo que tem lá dentro, para que depois ela possa ser multada. Só que, como bons brasileiros, o que as empresas fizeram? Vai sair é nada, vai virar em pizza. Um mês antes da lei vigorar para aplicação de multa, porque todo mundo sabe aqui, ó, nós temos 50 pessoas nessa sala. Todo mundo sabe que a multa agora vem por onde, gente? Pelo DET. Hã? Que vem por onde, gente? O DET. Hoje o DET é a plataforma no qual o Ministério do Trabalho manda a notificação. Pode falar, meu amor. Quem que levantou a mão, pode falar. Não? Foi sem querer? Foi a Isa, acho que foi sem querer. Ah, então tá. Enfim. Quando faltava um mês, o que aconteceu com as grandes empresas? Falar, opa, o negócio aí ficou feio, eu não dei muita atenção, o negócio vai começar a multar e eu não me preparei. E aí os grandes sindicatos com as grandes empresas fizeram uma proposta para o pessoal lá do Ministério do Trabalho e eles prorrogaram a multa até maio do ano que vem. Então, de 1 ano para a implantação, pulou para 2. Então, era 1 ano de implantação e o outro ano já poderia ser multado. Então, 2 anos de implantação. Em maio do ano que vem, não é para começar a implantar o e-social, não, o psicossocial. É para você já ter implantado. Só que aí começou o quê, meus amores? Psicólogos, psiquiatras, pseudos não sei o quê, e um monte de gente que não entende nada de segurança do trabalho, começou a correr atrás e começou a vender desfreadamente cursos em implantação de psicossocial. Gente, se vocês entrarem no site do Ministério do Trabalho e colocar lá calma aí, deixa eu ver o nome certinho para eu não falar bobeira para vocês. Laudo psicossocial, o próprio Ministério do Trabalho fez uma cartilha para as empresas para ajudar. Porque o psicossocial é sobre segurança e medicina do trabalho. E um psicólogo, ele pode ajudar? Gente, pode e deve, mas depois que a área de segurança do trabalho, junto com a medicina do trabalho, faz todo o mapeamento. Depois que mapear para ver se está bom, mais ou menos, ou ruim, aí você traz um profissional para o quê? Olhar setores, olhar pessoas, desenvolver pessoas para lidar com pessoas. Só que o pessoal está implantando o psicossocial como se fosse tratamento psicológico. E não é sobre isso. O psicossocial é para entender se a empresa está ou não adoecida. E com isso, como campanhas, treinamentos e palestras, junto com a área da segurança do trabalho, o pessoal da CIPA, o dono da empresa, os líderes, os gerentes, os funcionários, todo mundo entender que depende de nós fazermos a mudança.
Porque não adianta você ter papel. 98% das empresas compram papéis. PGR, LTCAT, PCMSO, ASO, não envia nada por e-social, e aí quando vem um processo trabalhista fica todo mundo desesperado. Quando você compra um papel, você compra um papel. Você não tem assessoria, você não tem mentoria, você não tem algo para vocês. Só que ninguém ainda deu valor. E o psicossocial, ele vem para chacoalhar, de baixo para cima e de cima para baixo, tá bom? Enfim, deixa eu ver se eu consigo abrir de novo aqui a minha apresentação. Pode falar, Débora. Eu acho que o processo da minha empresa está invertida, como você está falando. Porque é o seguinte, ela começou no processo de reestruturação. Tá. De hierarquia de cima para baixo. E de cima para baixo, no meio do caminho, ó, depois você me fala como que está circulando para que eu contar. De cima para baixo, no meio desse estruturação, mudando também como que eu vou explicar para você? Mudando as diretrizes de cargos e salários de vários departamentos e mudando, criando a cirurgia do departamento. Onde eu quero que chegar? É o seguinte, foi criando novos departamentos como o compliance, e nesse compliance é o assédio moral, que começou essa mudança de moldura estrutural inteira da empresa. Por isso que a minha empresa começou essa da palestra no ano passado, que foi a primeira, entendi, por causa dessa mudança de cenário estrutural inteira da empresa. Não, e onde que primeiro... eu quero chegar? Aí depois você vai falar bastante história que vai te ajudar para poder passar. E nesse meio termo, envolveu também um programa de saúde mental. Dessa saúde mental, a CIPA exigia muito que tenha um programa de psicologia, de algum tratamento, algum tudo, entendeu? E foi contratando a psicóloga para poder arrumar um mapeamento, tudo que você falou, certo? Só que tudo que você está falando, eu acho que a minha empresa jogou mais para psicólogo fazer o mapeamento da saúde mental. Aí tem que envolver o segurança do trabalho, que é agora que eles vão começar sobre o risco psicossocial. Débora, primeiro, parabéns para sua empresa. Mudar não é fácil. Exatamente. E se eles estão mudando de cima para baixo, eu já fico feliz. Porque eles vão mapear o que tem que ser mapeado. Porque uma empresa não pode mudar de baixo para cima. É de cima para baixo. Então, eles estão fazendo certinho. De cima para baixo. E isso eu percebi de cima para baixo. Certo. É do dono para o funcionário que tem a base mais leve. Isso. Né? Leve que eu falo são aquelas funções mais simples. Então, eles estão fazendo certinho. Viu? Então, parabéns. É que eles aproveitaram a mudança para poder tomar cuidado com as pessoas. Então, seria... talvez não. Talvez eles já estavam fazendo isso faz tempo, só que aí eles aproveitaram essa oportunidade para falar para vocês, né? Entendi. Bom, então vamos lá. Em 2018, veio a tabela do e-social, e nessa tabela já tinha coisinhas que ia falando para nós, a área da segurança e medicina do trabalho, com o código do e-social, falando que se o mobiliário e o equipamento e o local do trabalho que o funcionário está trabalhando mais que 8 horas e 48 minutos, possa vir a fazer mal para ele, a gente tem que começar a prestar atenção. Por exemplo, você vai pegar uma digitadora que trabalha 12 por 36, e o posto de trabalho dela é improvisado, ela vai ficar doente, e isso é psicossocial, tá? Bom, tem também a parte organizacional, que é a parte ergonômica. Todo trabalho realizado por qualquer trabalhador sem
pausas pré-definidas, de pré-descanso ou necessidade de manter ritmos intensos de trabalho, também pode ser o quê? Psicossocial. Então, são pequenas coisas no dia a dia, na área da segurança do trabalho, que são os riscos que nós, da área da segurança e medicina do trabalho, a gente começou a prestar atenção. Se eu tenho, eu vou pegar aqui um nome que está fácil para eu ler aqui, ó, a Roseni. A Roseni, ela já tem uma genética, a Teler, Dort, Bursites, sei lá o quê. Eu pego um posto de trabalho improvisado para ela e eu implanto na Roseni ainda um trabalho sem pausas pré-definidas, a Roseni, em 3 anos, ela vai adquirir uma doença do trabalho, no qual pode ser físico, e o físico vai agredir o psíquico. É nisso que a gente começou a trabalhar em 2018. Bom, com isto, nós também começamos a prestar atenção pós-pandemia. Se eu estou falando do físico, eu pré-defini que algumas pessoas já nascem com a pré-genética de alguma coisa, por que não também começar a mapear a parte ambiental? Por exemplo, vou pegar a Estela aqui. Será que a Estela trabalha em condições de trabalho e nível de pressão sonora fora do parâmetro normal? Porque o ruído, ele não faz mal para só a parte auditiva. O ruído, ele é uma onda, o quê? Invisível, no qual passa por dentro de nós, ele vibra os órgãos, e para algumas pessoas ele pode o quê? Fazer o fluxo sanguíneo, eu vou falar rodar, mas não é rodar, tá, gente? O fluxo sanguíneo navegar entre as veias muito mais rápido. Então, mulheres que já têm o fluxo sanguíneo maior, ela pode vir a menstruar mais. Uma pessoa que tem pressão alta, ela pode piorar um pouquinho. Pode falar, Estela. Ei, tudo bom? Boa noite. Boa Era noite. falar com você, que acabou quando você colocou meu nome, né? Você consegue apertar no botãozinho ali embaixo para ampliar a tela, que tá tão pequenininho, eu tô Não tentando. consigo. Eu já tentei. Por isso que eu falei para vocês, alguém está vendo algumas letras aqui? Porque o máximo que eu consigo é isso daqui. Peço desculpas, viu, Estela? Sem É que problema. você não está na apresentação. Ou... Peguei ali na apresentação, ali embaixo, Você não tudo está. Melhorou? Clica no PowerPoint, na apresentação, você vira. mais pro lado. Você só está na tela do Tá slide. vendo aqui que Só você um tem uma... minutinho, Débora, deixa a Estela ensinar para ela. Isso aí. Pronto. Foi? Clica ali Melhorou? novamente. Clica ali onde a senhora clicou, do lado, perto ali do menos e do mais 100, tá vendo? Sim. Tem uns bloquinhos, aí tem como se fosse uma televisãozinha pequenininha. Lá no final, passa o mouse mais pro seu lado, pro lado direito da tela. Do lado direito da tela, tá? 3 pontinhos ou não? Mais um pouquinho. Aí, por aí, tá vendo aí que tem uns negocinhos embaixo? Tem um que você clica e fica em apresentação. Do lado do volume, cá. Tem o volume, tem o menos. É bem do lado do menos. Senhor. Você tá vendo Volume. o volume? Volume. Não é volume de tela. Tamanho da tela. Tô falando errado. Volume. Logo depois do menos, tem ali o menos, aí tem um primeiro quadradinho que você clica. Bem embaixo mesmo. Não vai rolar. Tá bom. Desculpa, gente, não vai rolar porque eu não tô achando. Estava Para a quase apresentação. chegando. Gente, socorro. Agora fui eu tudo aqui para mim. Bom, vamos lá. Vou tentar abrir de novo a tela. Para a gente continuar aqui. Já fui eu de novo. Bom, enfim. Em 2018, meus amores, veio essa tabela, né? E aí veio o quê? As condições ambientais.
Nessas condições ambientais, já sei aonde vocês estão falando menos. Aí, chegou perto. É do lado do menos, Cá. É só clicar. E aí, pronto, clica. Isso. Foi? Isso, acabou. Não. Não. Para mim tá a tela inteira aqui, gente. A minha tela inteira tá com a apresentação. É algum jeito que você está compartilhando, mas tudo bem. É compartilhamento, ela tem que mudar o Provavelmente a compartilhamento. Estela tá no celular, porque aqui no computador não tá. No computador não tá pequeno. O Rodrigo falou que eu já estou em apresentação. Bom, mas vamos lá, porque eu estou com pouco tempo e vocês também têm que voltar para a família. E nessa parte ambiental, eu falei só do ruído, mas tem outras condições. Por exemplo, a parte de iluminação. Tem gente que chega às 7 horas no serviço e acaba indo embora 7 da manhã e acaba indo embora 7, 8 horas da noite. Enfim, a iluminação da tela do computador, a iluminação da tela do celular, a iluminação do local de trabalho, ele pode vir fazer mal também para o funcionário. Tensão nos olhos, que dá tensão no pescoço, que pode vir da dor de cabeça, e isso, com o tempo, pode prejudicar o quem? O trabalhador. Então, as condições que o funcionário trabalha, não é que ele se sujeita, que ele trabalha, pode vir a prejudicar a ele. Pulando de 2018 para 2022, 2023, veio uma modificação na tabela. Nessa modificação de tabela, meus amores, veio a parte do psicossocial. Aí eu pergunto para vocês, vocês trabalham em excesso de estresse? Sim, e eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Eu vou pegar a Karina Teodoro. A Karina Teodoro, ela mora num bairro 1h20 longe do serviço. Ela já acorda atrasada naquele dia, porque ela não escutou o despertador. Ela sai catando roupa e sapato de tudo quanto é jeito. Ela se enfia dentro do carro dela e vem num pau danado, xingando todo mundo. Ela vai chegar o quê na empresa, meus amores? Extremamente estressada. E não é o trabalho dela que estressa ela. É o que ela vem carretando na vida pessoal e na vida, o quê? Na sociedade. Ela já chega estressada em casa. Fora isso, fora os pensamentos que essa pessoa acumula no dia a dia. É uma conta atrasada, é o cartão de crédito que explodiu, às vezes o casamento, o namoro, brigou com minha irmã, não está bem, e essa pessoa vai ao trabalho. Chega no trabalho, o que acontece com ela? Excesso de situação de estresse, é um colega de trabalho mal-humorado, é o patrão de mau humor. Se ela trabalha no financeiro, tem que ficar, ela tem sobrecarga mental, muita concentração, enfim. Um ser humano, ele fica doente de 3 formas. Uma é genética, a outra é situação de viver a vida adulta e outra dentro da empresa. Porque tem seres humanos adoecendo dentro da empresa. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, meus amores, de achar que tudo de ruim que acontece na gente é dentro da empresa. Não, às vezes você já está adoecido, ali só piorou. Só que cabe você, como profissional e pessoa, entender se você está no local certo, no momento certo. Porque carreira é sua. O emprego também é seu. Você entrou pela porta da frente, você pode sair a qualquer momento. Carla, para de falar abobrinha, eu tenho boleto para pagar. Você chegou até ali, você também pode sair. Só que a gente tem medo, porque a gente quer viver na zona de conforto o tempo todo. Então, meus amores, o psicossocial, ele veio para isso. Olha, eu vou falar uma situação aqui, não é me expor. As pessoas, elas
Elas foram invertendo as palavras de forma errada. Tudo está doendo demais. Eu sou TDAH nível 4 e eu sou disléxica nível 4. Eu, por um dedinho, eu não sou autista. Só que eu sou filha de autista e minha irmã é autista e minha mãe tem retardo. Então, eu tenho uma condição mental, genética, no qual eu não sou igual a Roseni, não sou igual a Estela, não sou igual a Caroline. Então, não adianta eu trabalhar numa empresa no qual não fala a mesma língua que eu, porque a errada sou eu. Eu tenho que saber aonde eu posso trabalhar. Tranquilo? Só que as pessoas não fazem isso. No começo da palestra, eu falei que nós não aprendemos dentro de casa a ser profissionais. Nós aprendemos somente a ser profissionais quando a gente sai do conforto do nosso lar, do amor dos nossos pais e família, e a gente vai para o mercado de trabalho. E ali é um choque, porque ali ninguém vai falar que você é lindo ou linda, ninguém vai pegar você no colo. Obrigada, Lô, você também é. Ninguém vai te elogiar, você está sendo pago para ficar lá 8 horas e 48 minutos e para executar a tarefa que está dentro da sua descrição de cargo. Então, é você que tem que se preparar para entrar na empresa. Quando você vai fazer uma entrevista, a recrutadora, ela entrevista você para saber as suas qualificações e habilitação que você pode. Mas você também pode entrevistar a empresa. Só que ninguém ensina isso pra gente. A gente só vai aprendendo com o tempo. E as pessoas adoeceram, só que elas têm que culpar alguém. É a Carla culpada? Uai, eu vou pegar aqui a Carolina Sporkins, meu Deus, que nome lindo. A Carolina, se ela decidir que a culpa é da Carla, a culpa é da Carla. Quem não? Mas será mesmo que ela veio entendendo de onde a dor dela veio? Se veio com o tempo, se explodiu agora, se ela é workaholic mesmo, se ela vai ter burnout, se ela está com depressão, tudo explode de alguma forma. Ou é genético, ou, se é genético, pode piorar cada vez mais. Só que mesmo com genética, você que tem que saber o limite, né? Enfim, e aí veio o psicossocial. Lá no psicossocial está escrito o seguinte: se a sua empresa tem excesso de situação, você, como profissional, vai fazer o que para mudar? Situação de sobrecarga mental, ok. Você sabe dividir a sua tarefa? A cada 2 horas você muda de tarefa? Exigência de alto nível de concentração, ação e memória. Por exemplo, um advogado que está fazendo uma petição de defesa. Às vezes ele não pode parar. Mas isso não é todo dia, é situacional, é ocasional, né? Trabalho em condições de difícil comunicação. Por exemplo, de repente, eu vou pegar você de novo, Roseni. A Roseni está trabalhando junto comigo. Um dia a gente briga, e a gente não sabe nem por que a gente brigou. Eu briguei com meu marido, ela brigou com o marido dela, e a gente se desentendeu. Só que mulher, ela age de um jeito, homem age de outro. Eu vim de uma educação, a Roseni veio de novo. Às vezes ali acaba a amizade, né, nisso. Só que não pode. Dentro de empresa, nós temos que ter um perfil. Estamos lá para trabalhar junto com pessoas com quais a gente não gosta. E as pessoas não têm mais resiliência, não têm inteligência emocional. É isso que o psicossocial veio trazer. Colocar as pessoas no local que elas têm que ser colocadas. Mas as pessoas têm que entender para desfazer de vítima. O psicossocial, ele veio para isso. É para curar a gente. E não para ferrar a empresa. Ela veio para a cura, para ajudar, né? Excesso de conflito hierárquico. Por exemplo, eu tenho a Luciana como minha chefe, a Dulce, a Tamires e a Caroline como minha chefe. E só tem eu de funcionária. E cada um me passa uma demanda. Cabe a mim, como funcionário, mapear o que cada um chefe quer e falar para ele: Lu, eu estou com essa demanda, quando eu terminar essa, eu enfio você nessa. Você pode falar não, mas para falar o não, você tem que saber mapear a sua tarefa de trabalho. Porque a gente está acostumado dentro de casa que o pai e a mãe mandam, o patrão não manda. Quem tem que mandar no seu posto de trabalho é você. Entender o que é psicossocial? Excesso de demanda emocional. Gente, eu não estou falando que não existem empresas que são ruins. Existe.
Mas tem muita empresa boa também. E tem muita coisa que cabe a nós. Se a Luciana, da IBDEC, me contratou para eu fazer uma palestra, é a minha obrigação de saber tudo sobre o psicossocial para dar uma palestra para 43 pessoas que tem aqui agora. Porque vai que alguém me faz uma pergunta cabeluda e eu não sei responder. Fica ruim para a empresa? Fica, mas fica pior para o profissional. E é isso que a gente não está fazendo. O psicossocial, ela veio para ensinar a gente ficar onde a gente tem que estar, né? Agora, assédio. Lembra que eu falei sobre o assédio? Eu sou 50% assediada, mas eu também sou 50% assediadora. E por que só o meu que tem que doer no outro, não? Tranquilo? Trabalho com demandas divergentes, exigência de realização de múltiplas tarefas, insatisfação no trabalho e falta de autonomia. Por exemplo, eu não posso, dentro da minha empresa, fazer tudo o que eu quero, porque tem hierarquia, porque eu tenho minha descrição de cargo, eu tenho minhas descrições de tarefa, eu tenho pessoas acima e pessoas abaixo. Então, o psicossocial cognitivo, ele veio para trazer para nós clareza. Clareza no tem que ser feito. E se realmente alguém estiver doente e mapear que o setor onde trabalha, ou a empresa onde trabalha, ela é workaholic, está me deixando doente, ao ponto de eu me afastar com depressão ou burnout pelo INSS, a empresa tem toda uma campanha, uma ação para entender o que aconteceu com aquele trabalhador, para ajudá-lo a voltar para o seu posto de trabalho de novo. As empresas poderão mandar embora, sim, os funcionários, mas desde que ela faça a lição de casa. Mas os trabalhadores também terão que mudar, porque não é só coisa ruim. Isso daqui veio para todo mundo entender que estamos juntos e não separados, tá? Alguém tem uma pergunta aqui, meus amores? Cara, teve uma pergunta aqui no chat da André, ó. Se um funcionário fica doente devido ao trabalho e tem que fazer tratamento médico, quem é o responsável por pagar esse tratamento? Se a empresa mapeou essa pessoa nos últimos... Vou falar que é atestado F, que é sobre o psicológico. Se a empresa mapeou que essa pessoa já vinha adoecendo e a empresa não tomou conta e a pessoa realmente piorou, é de bom tom que a empresa ajude. Não custe tudo, mas ela ajude. É de bom tom. Deu para entender ou não? Sim, não? Roseni, pode falar. Essa questão de assédio moral, eu trabalho no departamento pessoal e escrituro o processo trabalhista. A maioria dos processos que nós recebemos dos clientes aqui no escritório são por danos morais ou assédio. Sim, por quê, Roseni? Porque as pessoas estão doentes. Deixa eu te contar uma história, Roseni. Eu moro em Olambra, tá, gente? Na melhor cidade do estado de São Paulo. E eu trabalho bastante com pessoas que não sabem ler e escrever. Então, elas vêm de outros estados para trabalhar com plantas e flores para cá. Elas já vêm adoecidas, porque elas passam fome. E a dor da fome não tem cura. Elas não sabem ler e escrever. Então, por si só, elas já têm baixa estima. E quando você vai falar com a pessoa, se você é um pouquinho mais bonito, você fala um pouquinho diferente, o sotaque diferente, aquilo ali já é uma agressão para a pessoa. Então, por si só, a baixa estima do outro agride uma empresa ou um colega de trabalho. Você entende, Roseni, por que está vindo tanto processo de dor? Isso daí é dor. Só que agora as empresas vão começar a mapear. Porque realmente, Roseni, às vezes o líder, ele é arrogante. O líder, ele não tem estudo suficiente. O líder, ele não foi preparado para aquele cargo, ele foi socado. Só que ele, por medo, porque ele precisa, ele é um pai, é uma mãe, ele, por medo de perder o emprego, ele aceitou ser líder sem ser preparado. Porque na minha época, Roseli, eu tenho 50 anos, a gente não podia falar não para o patrão. Hoje a gente pode.
Porque hoje existe diálogo, existe conversa, né? Então, essas dores estão aparecendo agora, porque agora, ó, eu coloquei até agora aqui na tabela, misérias e propósitos da empresa são diferentes. Miséria é sobre nós. Propósito da empresa é lei, padrões, regras e normas. Quando é nós, é baixa estima, ansiedade, depressão, egoísmo, adulto mimado, pessoas manipuladoras. A gente está convivendo com tudo isso ao mesmo tempo. Roseni, tem empresa aqui em Olambra que fala para o cara, fala, cara, eu vou te pagar, eu estou precisando de uma função tal, vou te pagar um curso técnico, vou te pagar um curso superior, eu não quero estudar. Você vai fazer o quê? Não vai fazer, né, Roseni? E é sobre isso o psicossocial, é mapear aquilo que precisa ser mapeado. E o E-social, ele vem para cá, meus amores, para trazer consequências positivas, né? Então, por exemplo, quais são realmente as doenças que vão se enquadrar no CID-F, burnout, síndrome de esgotamento profissional, ansiedade e depressão, transtorno mental que afeta a qualidade de vida e produtividade dentro da empresa, problemas com relacionamento interpessoal, conflitos frequentes com colegas ou superiores, trazer de casa os conflitos familiares e terminar com os colegas de trabalho, estresse e pressão vividas dentro do trabalho. Se você tem um funcionário que ele está aumentando o absenteísmo ou presenteísmo, o que é isso? Se tem alguém que nunca faltou e agora está faltando demais, ou alguém que era padrão e só quer ficar dentro da empresa, é problema. Quem tem que mapear isso é a empresa. Carla, a empresa não tem tempo para fazer isso. Vai ter que ter. Vai ter que ter, porque se a Dulce Freitas é a minha funcionária, eu tenho que saber o que está acontecendo com ela. Porque se ela está doente lá fora, e eu sei do que está acontecendo, eu não posso deixar ela piorar. E às vezes a libertação do trabalhador é desligar ele. Só que o desligar para a empresa, que é para salvar a saúde mental do funcionário, o funcionário faz que nem a Roseni falou. Ele entra na justiça porque ele acha uma agressão, o patrão mandar ele embora porque ele está com depressão. Mas a depressão vai piorar. Por isso que a empresa te mandou embora. Você tem que se curar para voltar para o mercado de trabalho. Não adianta você processar a empresa e continuar com depressão. Outra coisa que está acontecendo também, que o diagnóstico do psicossocial vai trazer para dentro da empresa, é o seguinte: 72% das pessoas estão indo nos CAPs pegar remédio para tomar, mas elas querem o quê? Tomar remédio, mas não querem fazer tratamento. Não adianta nada. Você tem que tomar o remédio e fazer o tratamento. Ou, primeiro, começar com o tratamento e, se necessário for, tomar o remédio. Porque remédio contínuo mata a pessoa. Remédio para uma situação de estresse e depressão é ocasional. Você vai tomar no máximo 6 meses e depois você vai desmamar, mas as pessoas não querem isso. Elas querem o quê? Que o patrão toda hora fique elogiando ela, que diminua a carga horário dela, que aumente o salário dela, que fica falando, ai, que gracinha, que bonitinha, Tamires fez. Gente, isso não é ser adulto. Isso é jardim de infância. Ser adulto é viver nesse mundo que a gente vive. O que a gente não pode é se matar e matar o outro por prazer. Sabe aquele amigo que a gente tem ou na família ou dentro da empresa, que ele fala, eu sou de Áries com ascendente escorpião e não vou mudar só assim mesmo, me aceita que dói menos? Esse tipo de pessoa, daqui a pouco ela tá no olho da rua. Porque se ela não for fazer um tratamento para mudar a dor dela, ela não vai ficar no mercado de trabalho. Agora, se é o patrão que é desse jeito, tá na hora de você sentar, conversar com o patrão e refletir. Será que é aqui mesmo que eu quero ficar? Porque vocês têm escolha. Todo mundo tem escolha. Gente, emprego tem. É só correr atrás.
como funcionário ruim tem e funcionário bom também tem. E o diagnóstico do psicossocial, ele vai trazer isso para nós, tá? Bom, agora para terminar, porque o horário está em cima, é o seguinte: como implantar o psicossocial dentro da empresa? A minha orientação é: traga a segurança do trabalho para dentro da empresa. Não comprem documentos, comprem campanhas. Comprem desenvolvimento humano. É um treinamento para líder, é uma palestra, é uma campanha, mas tragam isso para dentro da empresa, mapeiem seus funcionários, entendam quem eles são, o sofrimento deles. De repente, aqui, ó, a Daniela Rossi comprou uma CG, e aconteceu alguma coisa na família dela, que ela não tinha mais dinheiro para pagar a CG, e o banco foi lá e pegou a CG dela. Você acha que essa menina vai estar feliz, gente? Não vai estar feliz. Ela se esforçou para comprar CG, o banco foi lá, tirou dela. Aí na cabeça dela, ela vai falar, vou pedir aumento. O patrão fala, não posso dar aumento. Ela vai ficar o quê? Puta com o patrão. Ela não vai ficar puta com ela, porque ela comprou na ansiedade. Mulher tem isso. Briga com o marido. O que ela sai? Recebe no 5º dia útil, ela vai pro shopping comprar uma bolsa, comprar um sapato. Porque de vez ela sentar com o marido, colocar lá o bonitão no lugar dele, não, ela vai mascarar a dor dela com uma bolsa linda, etc, etc. É assim que está acontecendo, gente. Nós estamos mascarando a verdade, a gente não pode. E o psicossocial nos trouxe essa clareza, tá? Então, para as empresas que realmente querem implantar o psicossocial de forma verdadeira e efetiva, contrate a área da segurança do trabalho para implantar o psicossocial. Dentro dos riscos do psicossocial, a empresa, né? A empresa vai ter ali o PGR com os dados do psicossocial, ela vai trazer o pessoal da ergonomia para colocar o que tem no PGR dentro da ergonomia. Dentro da ergonomia, junto com a área da segurança do trabalho e a empresa, e se tiver alguém dos funcionários, seria legal também, só depois de mapear tudo, aí você traz um profissional da área da psicologia para ajudar todos a desenvolverem aquilo que não se tem mais, que é a inteligência emocional. Enfim, eu vou dividir aqui com vocês a carinha da apostila que está de graça do Ministério do Trabalho. É só colocar lá, ó, NR1, gerenciamento psicossocial, vocês pegam essa apostila de graça lá. Lá vai ajudar vocês a iniciar humildemente. O psicossocial, ele pode vir de um pipoqueiro que tem um único funcionário a uma multinacional, independente do ramo de atividade da empresa. Simplesmente, gente, comece por alguma coisa. Então, comece por você no seu posto de trabalho, mapeie você, coloque suas dores no papel e o que você vai fazer para melhorar aquelas dores. Então, às vezes, o olhar do outro pode ser você. Então, não é sobre o outro, é sobre eu. E todos juntos, um ajudando o outro, o psicossocial, ele vai trazer o quê, gente? Melhoramento para dentro da empresa. Lu, é isso, meu amor. Ó, britânica.